É engraçado como as coisas viram, né? Agora, na guerra contra o Kuwait, como é que foi essa história? Porque aí a coisa virou mesmo. Aí a coisa virou mesmo. É curioso que a guerra do Irã-Iraque termina em 1988. Então, um período, 10 anos aí quase, que trouxe muita desgraça para o povo iraquiano, problemas econômicos. E finalizada, fim da guerra, o governo norte-americano continuou dando assistência ao Iraque. O Departamento de Defesa norte-americano enxergava o Iraque como uma importante peça para os exportadores norte-americanos. As diretrizes de segurança nacional do presidente George Bush, o Bush pai, diziam que as relações com o Iraque eram normais e eram importantes para os objetivos a longo prazo dos norte-americanos e para assegurar toda a estabilidade da região. Isso em 1989, um ano antes da invasão do Golfo pelo Iraque. Quando o Iraque invade o Kuwait, sob a justificativa de que os kuwaitianos roubavam petróleo de poços iraquianos, e também pelo fato do Kuwait reduzir o valor do barril de petróleo, o que no comércio nacional comprometeu a economia iraquiana, os Estados Unidos imediatamente reagem a essa invasão. E interessante, nesse momento, pela primeira vez na história, nunca havia se visto uma reação tão rápida da ONU, das Organizações das Nações Unidas. É interessante o seguinte, eu me lembro que ele foi condenado à morte em 2006, né, por crimes contra a humanidade. Eu não sei como é que foi aquele julgamento, foi uma coisa praticamente sumária. Claro que quem perde é sempre condenado e vai. Eu não sou uma pessoa que esteja aqui para eleger pena capital. Eu prefiro uma prisãozinha perpétua, uma coisa assim, do que tirar a vida de um ser humano. Em todo caso, já que os crimes foram tão hediondos, né, aquela história dos curdos, enfim, essas barbáries que a gente viu todas, eu não sei como é que foi esse julgamento lá, Vicente. Olha, após ser capturado, ele ficou 2 anos sob tutela das forças norte-americanas e em 2005 teve início o julgamento. Julgamento muito questionável, questão da defesa, e foi feito por um tribunal especial iraquiano patrocinado pelos Estados Unidos. E a decisão em condenar Saddam Hussein ao enforcamento, à forca, à morte, se baseou no crime, considerado crime contra a humanidade, pelo massacre de 148 xiitas da aldeia de Rail. Bom, em 1982, o Saddam Hussein com sua comitiva passava por essa aldeia e sofreu um atentado. Reação imediata do tirano foi repreender e acabou matando 148 xiitas. Curioso, em 1982, estávamos na guerra Irã-Iraque. No período da guerra, quem controlava e quem controla o Irã são os xiitas. Então, existia uma relação entre os xiitas. E naquela ocasião, quando era de interesse do Ocidente, dos Estados Unidos, ninguém se falou em crimes contra a humanidade. Mas depois ele foi condenado justamente por esse crime. E deixou de ser condenado, porque não ocorreu o julgamento, pelo massacre dos curdos, quase 180 mil mortos. Depois de outros vilarejos que ele acabou afrontando, 8 mil pessoas que desapareceram e até hoje ninguém sabe o paradeiro, crimes ambientais da época da Guerra do Kuwait e crimes políticos de quando ele era presidente e quando ele era o segundo no regime no período do presidente al-Bakir. Então, está vendo? A história do bom e velho Saddam Hussein foi destrinchada aqui pelo nosso querido Vicente Bagnoli, que é professor adjunto de Direito da Universidade Mackenzie. Obrigado, Vicente, por estar conosco mais uma vez. Volte sempre. Sabe qual vai ser o nosso próximo tema? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Salve-se quem puder. Muito bom. Obrigado, querido. Olha, depois